Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Último vídeo do nosso curso de controle digital. Então, hoje a gente está falando dos controladores, dos dois últimos controladores, ou dos dois controladores que a gente vai discutir nesse curso, que é o controlador PID e o controlador Deadbeat, tá? Então, são dois controladores, cujo enfoque nosso aqui, obviamente, né, é um enfoque de controle digital, ou seja, a gente quer ter a capacidade de projetar esses controladores no domínio que a gente precisa, tá? Então, vamos lá, temos muita coisa para falar, muito importante esse último tópico nosso. Bom, antes de qualquer coisa, vamos discutir um pouquinho a respeito do que eu chamo de filosofias de projeto de controle digital. Filosofia porque é uma forma de pensar como fazer a coisa no nosso ambiente, no nosso mundo de controle digital. Existem várias técnicas de projeto, existem vários jeitos de fazer o projeto, existem várias estruturas de controlador, mas esses projetos eles vão ser utilizados por você de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você está visando, de acordo com as suas demandas, de acordo com as dificuldades do projeto que você estiver encarando, do sistema que você estiver encarando, tá? Então, aqui no nosso domínio de controle digital, eu vou apresentar para você dois caminhos, que são basicamente os caminhos de projeto que você vai vir a usar aí na sua prática profissional, tá? Então, basicamente, um processo de controle, como a gente já discutiu, ele sempre parte da modelagem da planta. Modelagem da planta é tudo. Você tem que conhecer o seu modelo, você tem que conhecer a sua planta para que você consiga fazer um bom projeto de controle, tá? Dada a modelagem da planta, você precisa também das definições dos seus requisitos de malha fechada. Você precisa definir o que você quer que o seu sistema faça em malha fechada e expressar esse que você quer em termos de requisitos, de métricas de controle que possibilitem o projeto do controlador. Uma vez que você tem um modelo da sua planta, modelo do seu sensor, seu atuador, tudo, e você tem seus requisitos de malha fechada, aquilo que você deseja, você, com base em uma estrutura de projeto que você tem na cabeça, uma estrutura de controlador que você tem na cabeça, tá? Você vai poder vir para um desses dois caminhos. Esse primeiro caminho aqui é você projetar o sistema de controle contínuo que vai atender os requisitos de desempenho no domínio do tempo que você estabeleceu, tá? Então, você, eventualmente, com tudo aquilo que a gente discutiu até agora, você ser capaz de calcular um controlador que atenda a esses requisitos no domínio do tempo contínuo, você ter a escolha de um tempo de amostragem adequado para aquele contexto seu, para aquela sua malha fechada, você encontrar o controlador digital discretizando essa CDS, tá? Então você vai pegar essa CDS, que é o seu controlador contínuo, vai aplicar uma metodologia de discretização, e aí você vai verificar se o seu sistema digital em malha fechada alcança os requisitos de projeto, via uma simulação, via testes, enfim. Funcionou? Não. Você tem que voltar lá em cima, verificar o seu modelo, verificar os seus requisitos, eventualmente verificar a estratégia de controle que você está usando, e repetir o processo. Se funcionou, beleza, você terminou o projeto e aí já pode passar para a parte de instalação desse controlador. Um outro caminho é o caminho que é um pouco diferente. Você também começa na modelagem da planta e da definição dos requisitos e o próximo passo seu é escolher um tempo de amostragem com base naquilo que você precisa em malha fechada. Você mapeia esses requisitos no domínio discreto. Então, esses requisitos que você eventualmente vai levantar, que ainda está no mundo contínuo, com esse tempo de amostragem, você mapeia esses requisitos no seu domínio discreto e aí você projeta o seu controlador diretamente no plano Z, diretamente numa estratégia digital, num arcabouço digital, em que esse controlador seu, CDZ, vai atender os requisitos de projeto que você estabeleceu. Novamente, você verifica se esse sistema digital em malha fechada de fato alcança os seus requisitos, via simulação, via teste. Se funcionou, você termina o projeto. Se não, você volta lá para cima, analisa de novo seu modelo, analisa de novo seus requisitos, sua estratégia de controle e começa de novo. Então são dois jeitos diferentes de você estudar sistemas de controle ou de você projetar o seu controlador, tá?
Alguns projetistas eles gostam mais de tratar o seu sistema do domínio do tempo contínuo, porque ele tem mais domínio a respeito do modelo, a respeito do que tem que operar, como tem que operar. Escolher o tempo de amostragem e fazer o controlador, fazer o projeto do controlador e depois apenas discretizar esse controlador. Outros projetistas já têm uma pegada mais adequada, uma pegada mais próxima com as técnicas no domínio do tempo discreto, então ele vai direto lá fazer o seu projeto no mundo discreto. Tá? Então são filosofias, são técnicas, são caminhos que você pode seguir para fazer o seu projeto. Tá? Bom, vamos falar agora do controlador PID que a gente vai usar aqui no mundo digital. Tá? Bom, o PID, pessoal, a gente tem que falar sobre ele desde que a gente estudou lá sistemas de controle lineares, tá? Então, o controlador PID é um paradigma, tá? É usado na maior parte das plantas, com muita frequência, enfim, tá? E por isso, a gente vai tentar, de alguma forma, trazer esse conteúdo, esse contexto do controlador PID também aqui para o mundo digital. Para isso, vamos fazer aqui uma recapitulação para ver se você se lembra bem aí do que é o controlador PID. O controlador PID contínuo ele tem esse formato geral aí, tá? GC de S é igual a um KP mais KI sobre S mais KDS, tá? E a nossa malha de controle é sempre essa aqui, né? Eu tenho uma planta, G de S, com esse controlador, a saída está realimentada, eu tenho uma referência para essa saída realimentada, um sinal de erro e esse circuito, esse sistema aqui em malha fechada. Bom, note que o controlador aqui no caso, ele vai atuar sobre o sinal de erro por meio dessas três ações distintas, cada uma com um objetivo específico, tá? E a gente vai falar em sequência quais são essas ações e o que cada uma delas está objetivando, tá? A primeira ação é a ação proporcional, então é basicamente um ganho proporcional sobre o sinal do erro que é aplicado na planta, tá? O ganho proporcional, ou controlador, ou ação proporcional, ela visa simplesmente analisar a magnitude do erro neste instante e conduzir uma ordem de controle para a planta que visa reduzir isso que foi apurado nesse instante. Então, o controlador proporcional ele é basicamente um controlador de ação instantânea. Ele observa o que está acontecendo agora, com base no que está acontecendo agora, ele gera uma ordem de comando instantânea para o sistema. O controlador proporcional ele é um controlador que ele atua tanto em erro estacionário, tá? Erro em estado estacionário, quanto em velocidade do sistema, velocidade de resposta, tá? Regime transitório. Então, o controlador proporcional, ele tenta jogar um pouquinho nas duas frentes. Seria ali o meio de campo, né? Um controlador que ele consegue mexer nessas duas coisas, mas como utilizado sozinho, ao tentar corrigir, por exemplo, o erro estado estacionário, ele pode, em alguns casos, piorar as características de regime transitório e vice-versa, tá? Então, a ação proporcional sozinha, ela é utilizada em alguns contextos, tá? Não vou dizer que ela não é utilizada, mas ela sozinha, ela acaba ficando muito sobrecarregada com relação às várias coisas que você precisa fazer no seu sistema de controle. Garantir estabilidade, garantir estado estacionário, garantir requisito de transitório. Isso fica muito carregado se você usa apenas o controlador proporcional, tá? Bom, obviamente, quanto maior o erro apurado instantaneamente, mais efetiva vai ser a ação de controle devido a esse termo, tá? E, mais uma vez, a ação de controle é uma ação proporcional, uma ação instantânea. Ela está vendo apenas o que está acontecendo nesse instante do sinal de erro, tá? Já a ação integral ela é basicamente uma relação de integração entre entrada e sinal de erro, né? Entrada da planta e sinal de erro, né? Então, eu tenho aqui um KI sobre S. O de T, então, é uma integral de 0 a T de KI é de T dt, onde KI é o ganho integral. Então, basicamente, a ação integral ela vai ter esse aspecto de carregar esse sinal de erro persistente ao longo do tempo. Como é uma integral, ela está sendo influenciada não só pelos valores de erro que estão acontecendo agora, mas por todos os valores de erro que aconteceram desde que o sistema foi ligado. Então, a ação integral, ela visa exatamente a corrigir esses erros persistentes, esses erros que eventualmente a ação proporcional não consegue corrigir,
porque eventualmente o valor que você colocou lá no controlador proporcional tem que resolver alguma coisa de transitório, então naturalmente sobra algum erro que não é corrigido pelo ganho proporcional. Então, a ação integral, a função da ação integral numa malha de controle é atuar sobre erros persistentes. Então, o nosso objetivo primário é reduzir o erro estacionário das nossas plantas, né, dos nossos sistemas de malha fechada, ou mesmo zerar esses erros de estado estacionário. Tá? Então, quanto maior é a presença desses erros persistentes, mais essa ação vai ocorrer. Ou seja, quanto mais essa integral ficar acumulando esse erro, mais fortemente essa ação integral vai atuar sobre a entrada da planta para tentar corrigir esse erro que ficou armazenado anteriormente. Tá? Então, a ação integral ela é uma ação que ela foca basicamente no que vem sendo acumulado ao longo do tempo. Ou seja, uma correção que ela está substancialmente baseada na história passada do sinal de erro, daquilo que aconteceu até aquele instante. Já a ação derivativa, ela é uma ação, falta um KD aqui, tá? Tá faltando um KDzinho aqui, né? A relação entre a entrada da planta e o sinal de erro é uma derivação. Então tem um ganho derivativo vezes S, tá? Então a entrada da planta é a derivada do erro vezes o ganho derivativo, tá? E o ganho derivativo, ou ação derivativa, ela é uma ação que ela opera sobre tendência. O que é derivada? A derivada é exatamente isso. Ela te dá uma informação local de para onde o sistema está caminhando, para onde que aquele sinal está indo. Ele está crescendo com que velocidade. Isso não quer dizer que num tempo posterior essa expectativa de tendência ela vai ser concretizada, porque é uma avaliação local. Mas a ação derivativa ela tem essa característica de te informar o que pode vir a acontecer. Então, ela tem um aspecto de um pouco de predição, por assim dizer, tá? Então, a ação derivativa ela tem esse objetivo de falar localmente para onde o sinal está indo, que se você não tomar nenhuma ação, o sinal fatalmente irá para aquele valor no futuro, tá? Então, como essa ação derivativa ela atua sobre essa tendência de crescimento ou de decrescimento, a ação de controle ela vai ser tão mais intensa quanto maior for essa tendência, tá? Então, essa tendência, quanto maior for o valor da derivada, mais intensa vai ser a ação de controle no sentido de corrigir o sinal e de fazer o sinal de erro tender a zero ao longo do tempo, tá? Então, por causa dessa característica de predição, de tendência do sinal da ação derivativa, a ação derivativa ela é vista como uma ação que visa a história futura, né? Quer dizer, o que ainda pode vir a acontecer com o sinal de erro. A ação derivativa ela é muito boa para transitório, tá? Então, por ela prever o que vai acontecer, né? Ela atua de maneira bastante importante na parte transitória da resposta do sistema, tá? Então, a ação derivativa, ela visa dar velocidade de resposta para a malha de controle, tá? Ao passo que a malha integral, por ela já vir acumulando valores, ela tende a tornar o sistema mais lento. Então, a ação derivativa tende a tornar o sistema de malha fechada mais rápido, enquanto a ação integral tende a tornar o sistema mais lento. Mas isso não é porque uma é boa e a outra é ruim, é porque cada uma está olhando uma coisa diferente. A ação derivativa está olhando a tendência, então ela tende a tomar atitudes mais rápidas porque ela atua sobre a derivada. Isso é bom para o regime transitório. Já a ação integral, ela está agindo sobre um erro acumulado. Então ela visa corrigir esse erro acumulado, então ela tende a ser mais lenta, tá? Uma característica importante da ação derivativa, exatamente por causa de você operar isso por uma derivada, é que a ação derivativa ela é muito susceptível a ruídos, tá? Então, se sua malha de controle, eventualmente, ela possui ruídos, né? Ela possui um sinal ruidoso junto ou penetrando de alguma forma na sua malha de controle, a ação derivativa, exatamente por calcular uma derivada do sinal de erro, ela tende a responder de uma forma muito intensa por causa
das rápidas variações do ruído, tá? Então, em geral, se sua malha de controle ela é muito ruidosa, você tem que tomar alguns cuidados ao usar a ação derivativa, tá? Bom, uma vez que a gente estudou as aproximações discretas e que no vídeo anterior a gente viu que, por exemplo, o melhor método de integração para a gente é a integração trapezoidal. Por quê? A integração trapezoidal ela emula a transformação bilinear, fazendo com que aquele mapeamento plano S e plano Z ele seja feito da forma mais aproximada e adequada possível. Ou seja, quando eu estou no disco unitário no plano Z e eu faço a transformação bilinear para ir, por exemplo, para o plano W, isso me leva de volta a um semiplano esquerdo. Tá? Então, a aproximação da integral por meio da integração trapezoidal ela é bastante adequada para a gente por dois motivos. Primeiro, porque ela é mais precisa que a aproximação retangular, e depois porque ela traz junto dela todos esses benefícios que a transformação bilinear ela tem no nosso caso de controle digital, que a gente já estudou. Já para o caso da derivação, a gente não precisa nada mais do que uma diferenciação reversa para fazer o cálculo da derivada. Tá? A diferenciação reversa ela é simples e ela já dá conta do recado. Tá? É desnecessário eu usar novamente a aproximação trapezoidal para fazer também a derivada. E não faz nem muito sentido eu colocar a aproximação trapezoidal para fazer a integral e depois fazer a derivada. Então, o formato mais simples do controlador PID digital que a gente vai utilizar aqui seria um formato como esse. Eu tenho um controlador proporcional, bacana. Eu tenho o controlador integral, que seria o KI TS sobre 2, Z mais 1 sobre Z menos 1. E eu tenho o KD TS Z menos 1 sobre Z. Então, qual que seria mais ou menos a nossa ideia aqui, por exemplo, do projeto de um controlador PID digital? Note que eu tenho essa expressão aqui, que é o meu controlador PID digital. Já está no formato digital. E aqui eu posso chegar e chamar esse KP aqui de um KP digital, esse KI TS sobre 2 de um KI digital, e esse KD sobre TS de um KD digital. E aí, calcular o valor desses KD digital, KI digital e KP digital por uma técnica de controle já no mundo do plano Z. Por exemplo, lugar das raízes. Eu posso aplicar o lugar das raízes no plano Z e calcular o valor do controlador digital no plano Z usando esse formato aí. Não tem problema nenhum. Tranquilamente, tá? Eu posso também fazer uma outra coisa. Eu posso fazer o projeto desse controlador PID contínuo lá no mundo contínuo meu e simplesmente fazer a conversão desse controlador digital contínuo para digital usando isso aqui, né? O que eu tenho que multiplicar aqui, por exemplo, no integral é o KI vezes o tempo de amostragem dividido por 2. O que eu tenho que multiplicar aqui na parte derivativa é KD dividido por TS. Esse KD, esse KI e esse KP podem vir, por exemplo, de um projeto que é feito lá no mundo contínuo. Eu calculo os ganhos do controlador contínuo e depois eu faço simplesmente essa conversão aqui para o controlador digital. Eu posso também fazer a especificação dos requisitos de controle no mundo contínuo, tá? Faço a localização dos polos que eu desejo, né, dos polos contínuos, ou seja, da região que atende os meus requisitos do ponto de vista de sistema contínuo, e converto isso, ou esse posicionamento, para o plano Z. E aí eu faço de novo o projeto do controlador no plano Z. Então aqui tem vários jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Tá? O que eu estou mostrando aqui no caso 4 é simplesmente uma relação entre o controlador PID contínuo e o seu respectivo no mundo digital. Tá? Então o KP basicamente seria o mesmo valor, né? O KI seria KI TS dividido por 2, o KD digital seria KD dividido por TS, e aqui tá os termos em Z que representam a integração trapezoidal e a derivação por diferenciação regressiva. Tá? Então, para o controlador PID digital, não tem muita coisa o que dizer do ponto de vista de projeto, porque tem tanto jeito diferente de você fazer a coisa que aqui você vai ter que treinar aquela que é mais adequada para o seu caso.
Tá? Seja fazer o projeto no mundo contínuo e converter para o mundo digital, seja pegar os requisitos no mundo contínuo, converter esses requisitos para o mundo digital e fazer a conta no mundo digital, ou tratar o problema todo no mundo digital, você já tem a sua planta discretizada, já está tudo pronto no mundo digital, e aí simplesmente você vai usar uma metodologia no mundo digital para já calcular os seus ganhos de controlador. Tá? Você pode também, eventualmente, usar uma metodologia daquela que a gente viu lá no curso de sistemas de controle, de ajuste, de sintonia do controlador. Então você pode usar lá um Ziegler-Nichols ou uma outra técnica de sintonia de controlador, obter os ganhos desse controlador contínuo e passar ele para o mundo digital. Então cada uma dessas etapas, elas têm vantagens e desvantagens e cuidados que têm que ser tomados. Tá? E um cuidado essencial aqui, naturalmente, é com a escolha do tempo de amostragem. O tempo de amostragem ele tem que ser escolhido de forma que a frequência ômega-s dividido por 2 esteja suficientemente mais alta do que a frequência onde vai operar o seu sistema de controle em malha fechada. Tá? Então, esse cuidado tem que ser tomado. E, naturalmente, os outros cuidados que a gente vem discutindo em todo esse curso de controle digital com relação à similaridade de planos, questões de aproximação entre planos, transformação bilinear, a diferença entre transformação bilinear e ZOH, isso tudo tem que estar, né, a questão da discretização, né, da própria reconstrução do sinal, ou seja, isso tudo desemboca aqui. Então, tudo que a gente discutiu até agora desemboca aqui no sentido de que esse conhecimento vai ser aquele que você vai usar para escolher o seu caminho de projeto do seu controlador PID digital. Tá? Bom, mas eu queria apresentar para vocês também uma técnica de controle totalmente digital, tá? Que independe basicamente de argumentos que vêm do mundo contínuo. Isso para abrir a cabeça de vocês para outras técnicas que vocês eventualmente podem vir estudar e querer discutir aí na frente, tá? E eu vou apresentar um controlador que ele tem algumas características que são interessantes, mas que você tem que tomar cuidado com algumas coisas, mas que o projeto é todo feito no mundo digital, que é o controlador Deadbeat. O controlador Deadbeat, a ideia básica dele é o seguinte. Vamos começar lá de novo com o sistema contínuo, tá? Note que o sistema contínuo, ele converge. Ele nunca alcança o valor final. Então, se eu tenho um sistema como esse aqui, 6 sobre S mais 2, e eu colocar um degrau unitário, por exemplo, na entrada, esse sistema, ele nunca alcança o valor final y de t igual a 3, exceto em t tendendo a infinito. Então, é uma convergência. O sinal y de t, ele converge para o valor final 3 quando t tende a infinito. O que eu estou querendo dizer é que o sistema contínuo, ele não consegue chegar nesse valor final. Ele sempre opera por convergência. E é com base nessa convergência que a gente faz os nossos estudos de controle contínuo. Já os sistemas discretos, a gente já viu, né? Ele consegue chegar no valor final exatamente um número finito de passos. Tá? Para você lembrar disso, né, você tem que lembrar um pouquinho lá da série de Fourier discreta, que a gente não apresentou aqui no curso de controle digital, mas que foi extensivamente discutida lá no curso de processamento digital de sinais. Então, se você está com um pouquinho de dúvida, vai lá nos nossos vídeos lá de transformada de Fourier discreta no curso de processamento digital de sinais, que você vai ver que o sistema discreto, ele consegue chegar no valor final num número finito de passos. Exatamente no valor final. Então, a nossa estratégia de controle, ela vai ser mais ou menos usando este argumento que vem do mundo discreto. Eu vou tentar fazer um projeto de um controlador digital que ele garanta que a minha saída do sistema em malha fechada chegue exatamente no valor de referência depois de um número finito de passos. É basicamente isso que vai estar por trás do nosso projeto Deadbeat. Eu tenho a minha malha de controle, então eu quero que, a partir do momento que eu der uma entrada na referência, depois de uma quantidade de passos de amostragem, a saída crave no valor da referência, fazendo com que o erro seja igual a zero. Tá? Então, um controlador que faz esse tipo de ação, ou que tem esse tipo de comportamento, é um controlador que a gente chama de deadbeat. E a gente pode traduzir aqui de uma forma mais grosseira, como batida, né? Batida seca, né? O controlador, na hora que ele vê que ele tem que ir para um lado, ele vai lá dar uma batida no sinal de erro, por assim dizer, coloque bastantes aspas, forçando o sinal de erro a ir para o outro lado. Quando o sinal de erro ultrapassa o valor de zero, ele dá uma nova batida para o outro sentido, até que isso converge para o valor final. Tá?
Então, um controlador deadbeat, assim, pode ser visto como batida seca, tá? Assim, se a gente for fazer uma tradução meio grosseira aí para o português. Então, qual que é a ideia do nosso controlador deadbeat? Olha só. Tem minha malha fechada, tá? Então tem o R de Z, que é a referência, Y de Z a saída, G de Z é a planta já discretizada, com Z ou H, tudo bonitinho, como a gente já estudou. C de Z é o controlador que eu quero projetar, E de Z é o sinal de erro, tá? Então pega o sistema de controle digital já nesse formato aqui em cima. A gente quer que a malha fechada ela seja capaz de rastrear perfeitamente a referência depois de um número finito de passos de amostragem N. Então, depois de um número finito de passos N, a saída Y de Z vai igualar a saída R de Z. Ou seja, se eu pegar o sistema de malha fechada aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter sistema de malha fechada é igual a Y de Z sobre R de Z, que é igual, nesse caso aqui, C de Z sobre 1 mais C de Z, G de Z. E como eu desejo que a referência, que a saída acompanhe exatamente a referência depois de um número de passos N, eu estou dizendo que a minha saída está atrasada da referência desses passos N. Ou seja, para que isso aqui aconteça, o Y de Z sobre o R de Z tem que ser exatamente Z elevado a menos N. Ou seja, depois de um número de passos, aquilo que aconteceu na entrada vai acontecer na saída. Tá? Então, depois de um número finito de passos, a saída vai cravar na referência, ela vai acompanhar a referência. Bom, só que aqui tem um detalhe. Para conseguir travar o rastreamento, o sinal de controle ele vai ficar variando substancialmente o valor da planta. Lembrando que a nossa planta é contínua. Aqui está com cara de discreto, ok? Mas aqui dentro continua tendo um sistema contínuo. Ou seja, se você, durante o tempo de amostras, você ficar dando, simplesmente fizer isso aqui acontecer, né? Pegar essa função de transferência e fizer esse Z elevado a N, o que vai acontecer? O seu sinal de controle ele vai ficar mandando a planta de um lado para o outro. Então, no instante de tempo, ele vai mandar a planta, no instante de amostragem, ele vai mandar a planta ir para um sentido. No outro instante de amostragem, ele vai mandar a planta por outro sentido. Só que entre esses instantes de amostragem, a planta se comporta de acordo com sua dinâmica. Ela é uma planta contínua. Então, quando a gente faz isso aqui do jeito como está escrito aqui, do jeito como está feito, isso aqui acaba ocasionando oscilações entre as amostras discretas. Tá? Isso é o que a gente chama de oscilação entre amostras. Para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo, eu peguei a figura aqui do Fadali, tá? Então, esse aqui é basicamente o sinal de controle que eu estou aplicando na entrada da planta, ou seja, o que sai do controlador, tá? Então, para fazer com que essa saída do processo convirja exatamente para a saída aqui do degrau de entrada, de referência, o que o controlador vai fazer? Ele vai ficar dando uma pancada de um lado, depois do outro, né? A amplitude vai progressivamente diminuindo, mas entre uma amostra e outra ele vai fazer isso. Ele vai dar uma pancada, vai reter aquele valor. Na amostra seguinte ele vai dar pancada no sentido contrário, vai reter aquele valor. E ele vai fazendo isso aqui, o controlador vai fazendo isso aqui lá na entrada da planta. Só que a planta é uma planta contínua. Então, entre essa pancada e a outra pancada, a planta ela vai operar de acordo com a sua dinâmica. Então, entre um instante que você está dando uma pancada no deadbeat e o outro, a planta está se comportando de acordo com a sua característica contínua. Então, entre os dois tempos, essa planta vai oscilando, ela vai acompanhando isso, mas ela vai acompanhando de acordo com a sua dinâmica, própria. Então, o que acaba acontecendo é que, neste caso aqui, o sinal contínuo que sai da saída da planta, ela vai tender a acompanhar esse valor de saída, do jeito que você está especificando aqui, mas ela vai ficar oscilando entre os tempos de amostragem. Tá? Exatamente por esse efeito bate-bate que você está fazendo para lá e para cá, e a planta, por ser uma planta contínua, que ela tem todos os valores, ela vai ficar oscilando até chegar ao próximo valor que ela vai voltar para baixo, ela vai oscilar para baixo, e assim sucessivamente. Isso é exatamente o efeito interamostras desse sistema. Então, para fazer a coisa funcionar sem ter isso aqui, eu tenho que, de alguma forma, matar a dinâmica da planta entre as amostras. Então, quando eu der um pulso num sentido
e depois for dar o pulso no outro sentido, um tempo de amostragem depois, eu tenho que garantir que entre esses dois tempos de pulso que eu estou dando, esses dois tempos de amostragem, a dinâmica da planta não está atuando. Porque senão ela vai oscilar de acordo com a sua dinâmica. Então eu tenho que dar um jeito de matar a dinâmica da planta entre um ponto e outro. Matar a dinâmica da planta. É basicamente isso mesmo, tá? Como que eu faço isso? Então, para prover tais oscilações, além de prover o erro nulo entre essa referência e a saída, que é exatamente aquele z elevado a menos n, ou seja, depois de um número de passos, a saída vai acompanhar a referência, eu preciso também garantir que o sinal de controle U de kT fique constante após esse n passos. Ou seja, que a planta ela não interprete isso, ou que ela não opere isso de acordo com a sua dinâmica própria. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Pegue inicialmente a malha aberta desse sistema, C de Z igual a G de Z, e chame o caminho direto, né? Esse aqui é o caminho direto, é exatamente a malha aberta do meu controlador, C de Z, G de Z. E eu vou chamar essa malha aberta de NL de Z sobre DL de Z. Tá? Então, um numerador sobre um denominador. Tá? As condições para que o controlador deadbeat funcione adequadamente, garantindo o rastreamento da referência após o número de passos e evitando as oscilações entre amostras, são as seguintes. O que eu preciso garantir nesse sistema para que, depois de um número finito de passos, a saída acompanhe a referência e eu não tenha aquelas oscilações entre as amostras? Primeiro, eu preciso garantir que esse controlador é causal. Então, a malha fechada, né, o NL de Z mais o DL de Z, ele tem que ser igual a um Z elevado a N, tal que N garanta que o controlador seja causal. Senão, eu não consigo implementar o controlador. Então, a primeira coisa que eu preciso garantir é que na malha fechada, que vai ter exatamente esse NL de Z mais DL de Z no denominador, né? Essa malha fechada aqui, ó, ele vai ter N de L mais DL de Z no denominador. Isso aqui vai ter que ser igual a Z elevado a N, porque senão o sistema não fica causal. Então, N de L mais D de L tem que ser igual a Z elevado a N para a causalidade do sistema em malha fechada. Ou melhor, desculpa, para a causalidade do controlador. Segundo, o sistema de malha fechada, se o sistema de malha fechada for do tipo 1, eu garanto que eu tenho erro estado estacionário zero, que é o que eu preciso para garantir que a saída rastreie a referência. Então, o sistema de malha aberta do que eu vou usar, o controlador ou a planta, ele tem que ser tal que consegue zerar o erro estado estacionário a um degrau. Então, o sistema em malha aberta, ele tem que ser de tipo 1 para garantir o rastreamento, para garantir que a saída acompanha a referência. Então, primeiro, eu preciso garantir a causalidade do controlador. Para isso, eu preciso fazer com o NL mais o DL seja o Z igual ao Z elevado a N, que senão eu vou ter mais zeros do que polos no controlador, e isso não pode. Segundo, eu preciso garantir que o sistema em malha aberta ele seja do tipo 1, exatamente para gerar o erro estacionário. Terceiro, eu preciso garantir que a malha aberta seja estável, né? Quer dizer, todos os polos da malha aberta estejam dentro do disco unitário. Então, eu tenho que fazer com que, em sendo a planta estável, o controlador também seja estável e o conjunto todo seja estável. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, inicialmente, para uma planta que ela é de tipo 0. Vamos supor que o G de Z, que é igual a um NG de Z sobre um DG de Z, seja de tipo 0. Ou seja, que esse cara aqui ele não tenha um polo em Z igual a 1. E, portanto, ele tem erro estado estacionário. Se eu fechar isso aqui com ganho proporcional, por exemplo, eu vou ter um erro estado estacionário ao degrau unitário, ou degrau qualquer. Tá? Então, vamos supor primeiro que esse sistema é de tipo 0. Eu quero achar um controlador deadbeat desse formato aqui. Um controlador deadbeat, C de Z, que ele tem um ganho a calcular, um numerador a calcular, um denominador a calcular, e que ele tem um polo em Z igual a 1, exatamente para gerar o erro estado estacionário. Ou seja, quando eu coloco o controlador C de Z desse jeito aqui, eu garanto que esse sistema ele tem erro estado estacionário nulo por causa desse polo que está aqui em Z igual a 1. Bom, então agora o que eu vou fazer aqui no projeto? Como que eu vou fazer para achar esses parâmetros do controlador? Primeira coisa, eu vou forçar o controlador matar a dinâmica da planta. Então eu vou fazer com que
o numerador do controlador seja exatamente o denominador da planta. Lembrando que o denominador da planta são os polos da planta. Então é ele que dá a dinâmica da planta, são os polos dessa planta. Então, quando eu faço o controlador ter o numerador dela ser exatamente igual ao denominador da planta, o que eu estou dizendo é que o controlador está anulando a dinâmica da planta, porque o controlador vai estar multiplicado pela planta. Vai ser C de Z vezes G de Z. Então, quando eu faço o numerador do controlador, que está aqui, sendo igual ao denominador da planta, quando eu multiplicar as duas coisas, a malha aberta vai ser KNG de Z, que é o numerador da planta, sobre Z menos 1, sobre o denominador do controlador. Note que o numerador da planta, o denominador da planta foi anulado pelo numerador do controlador. Um cortou o outro. Tá? Então esse é o primeiro passo. Isso aqui é necessário exatamente para matar a dinâmica da planta e evitar esse interamostras. Tá? Para que a planta, a dinâmica da planta no interamostras não apareça na malha fechada. Tá? Bom, finalmente a gente vai ter que calcular o denominador do controlador e o N de tal forma que Z-1 vezes o denominador do controlador resulte num controlador causal. Tá? E aí a gente pode depois encontrar o K e os parâmetros do controlador para acontecer isso. Tá? Note que para obter essa condição, o que vai acontecer? Depois que eu multiplicar isso aqui, né, o GMA, e tomar o mínimo múltiplo comum, né, lembrando que isso aqui vai ter que ser, esse GMA tá aqui, né, a expressão, né, perdão. Olha aqui, ó, o GMA vai estar aqui, GMA 1 mais GMA, tá? E aí esse GMA que está aqui é exatamente esta expressão aqui, ó. KNG sobre Z menos 1 DC, de Z, tá? E aí, eu estou querendo calcular os polos de malha fechada, então vai ser KNG mais Z menos 1 DC de Z, Z elevado a N. Tá? Então isso aqui eu tenho que forçar, eu tenho que forçar os polos do meu sistema terem esse comportamento aqui. Tá? É o sistema em malha fechada. Então os polos de malha fechada vai ter que ser exatamente Z elevado a N, porque se assim for, eu garanto que da saída para a referência eu tenho Z elevado a menos 1. Tá? Então eu tenho que garantir isso aqui exatamente para que do Y para o R eu tenha Z elevado a menos N, ou seja, a referência, a saída é exatamente a referência N passos anteriores. Tá? Então agora eu tenho todo o subsídio que eu preciso para calcular tudo que eu tenho, tudo que eu preciso aqui, tá? O NG é o numerador da planta. O K é um controlador a determinar. O Z-1 é o polo que garante o erro estacionário nulo. O D do controlador é um D que eu vou colocar no controlador de forma que esse conjunto todo aqui dê Z elevado a N. Então eu tenho que basicamente escolher a estrutura do controlador, do denominador do controlador, de forma que essa expressão toda aqui tenha como recair em um Z elevado a N. Olha, é sempre mais fácil a gente ver por meio de um exemplo, tá? Vou pegar aqui um exemplo do Fadali, tá? Pega um motor corrente contínua que tem essa função de transferência aí, tá? G de S é igual a 1 sobre S mais 1 sobre S mais 10. E eu quero calcular um controlador deadbeat para rastreamento da referência em degrau unitário com tempo de amostragem TS igual a 0,1 segundos. Então eu quero projetar um controlador deadbeat que depois de um número finito de passos, esse controlador ele seja capaz de fazer com que a malha fechada, com que a saída da malha fechada acompanhe perfeitamente a referência que eu apliquei. Tá? E eu coloquei aqui o tempo de amostragem como sendo 0,1 segundos. Bom, se eu fizer a discretização dessa planta por ZOH, eu vou chegar nesse G de Z aqui, ó. G de Z é igual a um N de G de Z sobre um DG de Z, que é igual esse numerador, esse denominador. E agora eu vou calcular o controlador deadbeat que garante isso. Note que esse controlador aqui, ele é de tipo 0, tá? Ele não tem um polo em Z igual a 1, tá? Então eu preciso calcular um controlador que
tenha esse polo em Z igual a 1. Então, tem o controlador K vezes NC de Z sobre Z menos 1 DC de Z. Tá? Primeiro passo, eu vou fazer o numerador do controlador ser exatamente o denominador da planta. Exatamente para matar essa dinâmica da planta. Eu vou pegar esses dois polos aqui e vou colocar no numerador do controlador. Ou seja, eu estou cortando os dois polos da planta pelos dois zeros do controlador. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou ver que o denominador do controlador ele precisa ser um sistema de um polinômio de segundo grau, certo? Porque quando eu fizer o denominador do controlador aqui, o numerador do controlador aqui ser o denominador da planta, esse numerador do controlador vai ser de segundo grau, que vai estar multiplicando em malha aberta com o numerador do controlador, que é de primeiro grau. Então, eu tenho segundo grau embaixo, primeiro grau em cima, segundo grau em cima, eu tenho que garantir que isso aqui, quando eu multiplicar, tenha um segundo grau em cima também. Estou montando o controlador. Então, eu tenho um controlador que o numerador é de segundo grau, o denominador do controlador também tem que ser de segundo grau, porque senão isso aqui vira uma função não causal. Então, esse DC de Z, ele tem que ser tal que, multiplicado por Z menos 1, ele vire um sistema de segundo... ele tenha dois polos, porque eu vou ter dois zeros no controlador. Dois zeros esses que foram colocados para anular o efeito da planta. Tá? Então, eu preciso garantir que o denominador do controlador precise ser um polinômio de segundo grau para que o controlador seja causal. Só que eu já tenho um polo em Z igual a 1. Então, eu já tenho esse Z a menos 1 aqui. Então, basta que eu use aqui no DC de Z um sistema de primeira ordem, um monômio de grau 1, tá? Então, aí eu vou escolher um monômio de grau 1, Z menos B0, por exemplo. E eu vou calcular o B0 para garantir essa condição aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui Z menos 1, tenho o DC que eu vou colocar aqui como sendo Z menos B0, e agora eu posso montar aquele denominador que eu preciso usar para calcular. O K, que é um ganho a determinar, vezes o N da planta, o numerador da planta, mais Z menos 1, Z menos B0. Esse Z menos B0 aqui é o que eu estou colocando no controlador, tá? E o Z menos 1 é o outro termo do controlador para garantir erro estado estacionário, tá? Isso tudo aqui tem que ser igual a Z elevado ao quadrado, tá? Supondo que eu quero, como eu estou colocando aqui que o maior grau monomial aqui desse termo é Z ao quadrado, então eu vou fazer isso aqui virar Z ao quadrado. Eu não posso fazer isso aqui virar Z ao cubo, porque o maior grau monomial que eu tenho aqui é Z ao quadrado. Tá? Então, neste caso, se eu colocar o monômio de grau 1 aqui, para fazer, para o menor grau que eu posso colocar aqui, seria exatamente Z ao quadrado, tá? Aqui está a expressão do numerador da planta. Então, dessa expressão aqui, basicamente, o que eu tenho é o seguinte. Eu tenho K multiplicado por isso, mais Z menos 1, Z menos B0, igual a Z ao quadrado. Bom, se eu isolar os termos aqui, eu vou ver o seguinte, que K vezes 0,0035 menos 1 menos B0, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, eu tenho que anular o termo de Z dessa expressão. Tá? Então, eu tenho que anular o termo de Z, porque eu só quero que sobre o Z ao quadrado. O Z ao quadrado que vai ser essa multiplicação aqui, ó, Z vezes Z. Então, eu tenho que anular todos os termos em Z. Eu tenho o termo em Z aqui em 00355, multiplicado por K. Eu tenho um termo em Z que vem aqui, ó, Z vezes menos 1. E eu tenho um outro termo em Z que é menos B0 vezes Z. Então, eu preciso fazer com que essa expressão aqui zere. E eu preciso também fazer com que a expressão que não depende de Z também zere. Só pode sobrar o Z ao quadrado. Então, esse termo aqui vezes o K mais o B0, né? Menos B0 vezes menos 1 vira mais B0, também tem que ser zero. Então, eu tenho essa expressão que agora eu tenho duas equações, duas incógnitas, o K e o B0. Feitas as contas, eu vejo que o K é igual a 166,23 e o B0 é igual a menos 0,4, ou menos 0,41. E agora eu terminei o projeto do controlador.
O controlador, então, ele vai ser o quê? Z menos 1, Z mais B0, né? Porque aqui a gente colocou Z menos B0. O B é negativo, então Z mais 0,41. O ganho no numerador é o 166,23. E os zeros são exatamente os polos da planta. Se eu pegar esse controlador e colocar em malha fechada com essa planta, eu vou ter um comportamento como esse aqui. Então vamos lá. Em malha fechada, o que eu estou pedindo então é que o meu sistema ele tenha 2 atrasos de tempo. Então depois de 2 atrasos, a referência tem que acompanhar, a saída tem que acompanhar a referência. E de fato isso está acontecendo. Olha aqui, ó. Eu apliquei o sinal degrau. Um instante, então eu comecei aqui no 0, né? Um instante eu estou aqui. Um instante depois eu cravei no 1. E agora eu consigo ficar no 1 o tempo todo. Ou seja, o controlador deadbeat está garantindo para mim que depois de 2 passos, a saída converge para a referência. Show! E ela converge para a referência sem o interamostras. Note que ele vai acompanhando isso aqui sem o interamostras, porque eu matei a dinâmica da planta. Eu matei o que está aqui no intermediário da planta. Basicamente, o que está operando aqui é só os polos que eu calculei do controlador. Tá? Porque os polos da planta foram anulados pelo numerador do controlador. Tá? Esse aqui é o sinal de comando que eu estou dando na planta para que isso aqui aconteça. Então, esse sinal aqui é a variável de controle. É o sinal que eu estou mandando para a entrada da planta, tá? É esse sinal aqui. Esse sinal aqui, ó. Se você observar, para o sistema fazer isso aqui que a gente pediu, ou seja, depois de 2 passos, essa planta ter este comportamento, logo que eu der a entrada, a variável de controle vai para um valor de 150. Ele vai ter que mandar a entrada da planta para 150. Um instante depois, ela vai mandar para menos 50. E depois ela vai mandar para o valor 50, que é o valor que eu preciso para manter isso aqui sempre em 1. Então ela sai de 0, vai para 150, depois ela vai para menos 50, depois ela vai para 50. Note que isso aqui é muito intenso na entrada da planta. Seria como dizer o seguinte, pensando que de fato eu tenho aqui um motor de corrente contínua, cuja entrada é tensão. Para fazer com que a saída acompanhe a referência em 2 passos, eu tenho que mandar a tensão para mais 150 volts no primeiro instante de amostragem, depois para menos 50 volts no segundo instante de amostragem e a partir dali cravar em 50 volts. Tá? Então note que é uma variação muito brusca, exatamente porque eu estou pedindo para que isso aconteça em 3 passos de amostragem. Como que eu posso fazer para reduzir isso aqui? Tem jeito de reduzir isso aqui? Tem. Você pode fazer isso aqui durar mais passos. Ou seja, que a sua saída ela crave na referência a depender de um número maior de passos. 10 passos, 5 passos, 20 passos. Aí, naturalmente, essa curva sua aqui vai ser mais suave e, naturalmente, essas pancadas aqui no sinal de controle vão ser menos intensas. Como que você faz isso? Bom, inicialmente você vai falar que aqui nessa expressão você não vai fazer z elevado a n ser n igual a 2. Você pode colocar aqui z igual a 10, para isso ocorrer em 10 passos. E aí você vai escolher o seu controlador, o denominador do seu controlador, para garantir a causalidade e que isso aqui vire um polinômio de grau 10. Então aqui no nosso caso, a gente usou o polinômio do controlador como sendo z menos b0, porque com z menos b0, eu garanto que com z menos b0 multiplicado por z menos 1, eu tenho um polinômio denominador de grau 2 no controlador e um numerador de grau 2 no controlador. Beleza. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, z elevado a 10, eu estou pedindo 10 passos, tá? E aí eu coloco esse controlador, ou essa expressão aqui, sendo uma expressão, por exemplo, de grau 9, que multiplicado com esse z menos 1, dá o mesmo grau 10. Tá? Então eu tenho aqui um z elevado a 9, mais um a 0, um a 8z elevado a 8, mais um a 7z elevado a 7, assim sucessivamente, até eu ter uma expressão que eu tenho aqui o numerador da planta multiplicado pelo k,
mais um z menos 1, z elevado a 9, a 8, blá, 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 blá. E isso tudo aqui eu vou fazer igual a z elevado a 10. Ou seja, só pode sobrar o z do z menos 1 multiplicado por z elevado a 9 do controlador, né? Do denominador do controlador. Isso, naturalmente, vai me gerar uma expressão de 10 equações e 10 incógnitas. E aí eu tenho que resolver essa equação com 10 equações e 10 incógnitas. Então, ao fazer o sistema ficar mais lento, isso vai fazer com que a ordem de comando fique menos intensa. Mas, por outro lado, eu tenho que calcular um polinômio, eu tenho que calcular aqui um sistema de equações, né? Que ele tem 10 equações e 10 incógnitas. Uma que vem do K e outras 9 que vem aqui do polinômio que eu estou colocando no denominador para garantir que aqui, isso aqui tenha como virar um z elevado a 10. Se eu quiser, 10 passos depois. Tá? Então a estratégia que a gente usa é essa. Eu posso vir aqui e fazer com que a referência crave, a saída crave na referência com um número maior de passos. Isso vai fazer com que essa entrada sobre a planta seja menos intensa, menos bate-bate de um lado para o outro. As amplitudes sejam menores, exatamente porque eu estou permitindo com que isso aqui ocorra numa escala de tempo maior. Mas isso vai fazer com que o meu projeto do controlador dead bits ele seja mais difícil de fazer, porque eu vou ter que calcular aqui 10 termos numa equação, no sistema de equações, de 10 equações com 10 incógnitas. Tá? Mas é um outro jeito de fazer o controlador e que depende exclusivamente do domínio do tempo discreto. Aqui eu não usei nenhum argumento do mundo contínuo. A única coisa que eu usei do mundo contínuo foi pegar a planta e passar ela para o mundo discreto. A partir daqui, tudo é no mundo discreto. Eu defino quantos passos que eu quero que a saída, depois de quantos passos que eu quero que a saída acompanhe a referência, e com base nisso, matando a dinâmica da planta no controlador, eu vou lá e faço o passo a passo para obter o controlador final que me atende. Tá? Muito bem, muito interessante. Então a gente tem aí um outro método de controle do projeto do controlador digital, mas esse projeto aqui não tem nada de requisito no domínio do tempo, não tem nada de conversão maluca de eventualmente esses requisitos para o plano Z. O único requisito que a gente tem aqui é um requisito do mundo digital, garantir que depois de um número de passos a saída acompanhe a referência. Para fazer isso, eu preciso matar a dinâmica da planta, eu preciso matar os polos da planta, exatamente para não ter o interamostras. Preciso colocar no controlador um polo em Z igual a 1 para garantir estado estacionário nulo, se a planta for do tipo 0, né? E preciso criar aquele polinômio denominador lá de forma a garantir, ter condições de zerar todos os outros termos e sobrar apenas aquele Z elevado a N que eu quero. Aquele Z elevado ao número de passos que eu preciso. Tá bom? Então, muito interessante. Mais um jeito aí de fazer o projeto de controle digital. Olha, pessoal, tem muito mais coisa que a gente poderia falar aqui em projeto de controle digital, tá? Mas, infelizmente, não dá para cobrir isso num curso aqui de projeto de controle digital, né? Introdutório para alunos, eventualmente, ali de uma área que não seja engenharia de controle, não seja engenharia elétrica, enfim. Mas isso aqui tem muita coisa ainda para ser discutida. Mas com o que a gente viu até esse momento, você que vai eventualmente ir aí para sua vida profissional em engenharia de controle, você já vai conseguir começar, né, ter suas experiências em controle, fazer os seus projetos de controlador, ver a coisa acontecendo, tá? Naturalmente você pode aperfeiçoar, você pode aprofundar isso aqui, mas enfim, com esse ferramental aqui já dá para caminhar, já dá para ir para frente, tá? Legal? A gente já viu aqui toda a teoria de sinais, sistemas, controle linear, controle contínuo, controle digital, que te dá todas as ferramentas para você poder estudar novas técnicas, novos jeitos de fazer as coisas. Tá bom? Bom, eu termino aqui agradecendo imensamente você que assistiu os nossos vídeos, seja um, seja todos, tá? Que prestigiou a gente aí com eventualmente uma inscrição ou mesmo assistindo os vídeos, tá? O nosso objetivo aqui é exatamente esse,
tentar fazer com que nesse momento de pandemia, que já está quase acabando, né? Mas fazer com que nesse momento a gente fornecesse esse material de controle para o maior número de pessoas possíveis, né? Não só apenas para os estudantes para os quais eu dou aula lá na Universidade Federal de Santa Catarina, mas fazer com que esse conhecimento circule aí, né? Então, se de alguma forma isso foi útil para você nesse momento, ou vir a ser útil num momento futuro, isso vai me deixar bastante satisfeito e eu fico bastante agradecido por essa oportunidade, tá? Espero encontrá-lo aí em um outro momento da vida, da engenharia, da universidade. Agradeço muitíssimo pela sua atenção. Muito obrigado. Valeu mesmo. Tchau. Show de bola. Valeu.